A inteligência superior não isola porque o indivíduo se recusa a interagir. Ela isola porque a percepção da realidade em camadas mais profundas torna a convivência com o pensamento superficial uma experiência cognitivamente insuportável. Não é escolha, é incompatibilidade estrutural. Enquanto a massa opera por repetição de narrativas pré-fabricadas, o intelecto lúcido disseca cada premissa, identifica cada contradição, enxerga cada manipulação. O resultado não é superioridade moral, é exílio involuntário. Nietzsche observou que o pensador solitário é sempre suspeito para o rebanho. E a razão é simples. Quem pensa profundamente expõe pela própria existência a fragilidade do consenso coletivo. A burrice não é apenas ausência de inteligência, é sistema de defesa social. E quem ameaça esse sistema, mesmo sem intenção, paga o preço da exclusão. Este é o custo real da lucidez. Não a solidão desejada, mas a solidão imposta pela impossibilidade de compartilhar uma visão de mundo que os outros se recusam a enxergar. A experiência da inteligência elevada começa com uma constatação perturbadora. As conversas ao redor são vazias, não por arrogância de quem observa, mas por constatação objetiva de que o discurso coletivo opera em modo automático. As pessoas repetem frases feitas, reproduzem opiniões alheias como se fossem próprias, defendem posições que nunca examinaram. O inteligente percebe isso não como defeito individual, mas como padrão sistêmico, e essa percepção o aprisiona em um dilema existencial insolúvel. Ou ele finge não ver, submetendo sua cognição a uma violência interna diária, ou ele assume a visão clara e aceita o isolamento como consequência inevitável. O problema não é que o inteligente não consiga se comunicar. O problema é que ele não consegue não perceber as lacunas lógicas, as contradições evidentes, a superficialidade disfarçada de profundidade. Cada interação social se transforma em exercício de contenção. Ele identifica falácias enquanto outros celebram argumentos. Ele reconhece manipulação onde outros veem sinceridade. Ele antecipa consequências que a maioria nem considera. Essa disparidade perceptiva cria um abismo intransponível, não de sentimento, mas de estrutura cognitiva. É como tentar discutir física quântica com quem ainda acredita que o Sol gira ao redor da Terra. Não há ponte possível quando os mapas mentais da realidade são fundamentalmente incompatíveis. A solidão do lúcido não é a ausência de pessoas, é a ausência de reconhecimento. Ele pode estar cercado de gente e ainda assim experimentar um vazio absoluto, porque ninguém ao redor opera na mesma frequência de processamento da realidade. As pessoas falam, mas não dizem nada que ressoe. Riem, mas do que é trivial. Se preocupam, mas com o que é irrelevante. E o inteligente observa tudo isso com uma clareza que machuca, porque ele entende que não há maldade nessa superficialidade, apenas limitação. E limitação não se combate, não se educa, não se transforma. Simplesmente existe como barreira intransponível. Essa prisão é ainda mais cruel porque não tem grades visíveis. Ninguém prendeu o inteligente fisicamente. A sociedade não o persegue abertamente. Mas existe uma forma de exclusão mais eficiente que qualquer cadeia, a irrelevância forçada. Quando alguém pensa além do consenso, suas ideias são tratadas como excêntricas, suas preocupações como paranoia, sua profundidade como complicação desnecessária. O grupo não precisa expulsar explicitamente. Basta tornar claro, através de olhares, silêncios e mudanças de assunto, que aquele nível de reflexão não é bem-vindo. Que assim, pensamento por pensamento, insight por insight, o inteligente aprende que sua lucidez é incompatível com a convivência social padrão. A mediocridade não domina por acidente. Ela domina porque é funcional para a manutenção da ordem social. Uma população que pensa profundamente é uma população que questiona, que desafia, que desestabiliza. Por isso, as instituições sociais, desde a educação até a mídia, operam para recompensar o pensamento superficial e punir o reflexivo. Não é conspiração, é mecânica social. O sistema não precisa de pensadores,
precisa de repetidores. Não precisa de questionadores, precisa de executores. E quanto mais eficientemente uma sociedade consegue neutralizar o pensamento crítico profundo, mais estável ela se torna, pelo menos superficialmente. Observe as recompensas sociais. Quem é celebrado? Não o filósofo que disseca a realidade, mas o entertainer que distrai dela. Não o intelectual que desconstrói narrativas, mas o influenciador que as reproduz de forma palatável. Não o pensador que aponta contradições sistêmicas, mas o motivador que vende soluções rasas para problemas complexos. A profundidade é tratada como defeito, algo que precisa ser simplificado, diluído, tornado palatável para consumo em massa. E quem se recusa a simplificar seu pensamento, quem insiste em manter a complexidade necessária para descrever a realidade com precisão, é marginalizado como elitista, pedante, desconectado. Essa rejeição da profundidade se manifesta em todos os níveis sociais. No ambiente de trabalho, quem pensa demais é visto como problemático. Não porque suas análises estejam erradas, mas porque elas atrasam a execução. O sistema corporativo não quer análise profunda, quer decisões rápidas. Não quer reflexão, quer ação. Nos relacionamentos pessoais, quem questiona demais é visto como chato. As pessoas querem leveza, não verdade. Querem conforto, não lucidez. Querem confirmação, não desafio. E o inteligente, por sua natureza, oferece exatamente o que ninguém quer. A realidade nua, sem filtros que a tornem insuportável. Dietrich Bonhoeffer observou que a estupidez é um inimigo mais perigoso do bem do que a maldade. E isso se aplica perfeitamente à dinâmica social moderna. A maldade pode ser combatida, exposta, confrontada, mas a estupidez é protegida por um escudo de inocência presumida. Ninguém se considera estúpido. Todos acreditam que suas opiniões são válidas, que seus sentimentos são argumentos, que sua ignorância sobre determinado assunto não os desqualifica para opinar sobre ele. E a sociedade reforça essa ilusão democrática do conhecimento, onde todas as vozes têm o mesmo peso, independente da profundidade de compreensão que carregam. O inteligente não é punido por ser inteligente. É punido por fazer os outros se sentirem inadequados, através da mera existência de seu nível de compreensão. É punido por revelar, mesmo sem intenção, que a maioria opera em modo automático, repetindo scripts sociais sem examiná-los. É punido porque sua presença questiona o conforto coletivo da ignorância funcional. E em uma sociedade que valoriza conforto acima de verdade, quem traz desconforto através da lucidez não será tolerado, mesmo que esteja absolutamente correto em suas observações. Existe uma correlação inversa brutal entre conhecimento profundo e tranquilidade mental. Quanto mais alguém compreende os mecanismos reais que governam sociedade, política, economia, psicologia humana, mais difícil se torna dormir tranquilo. Porque a verdade sobre como o mundo funciona não é reconfortante. Não há narrativa heróica, não há justiça cósmica, não há propósito grandioso. Há apenas sistemas de poder se perpetuando, massas sendo manipuladas, indivíduos operando sob ilusões que os mantêm funcionais. E uma vez que essa percepção se instala, não há retorno possível para a inocência anterior. O ignorante vive em um universo moral simples. Bem e mal são claros. As instituições funcionam. As autoridades merecem respeito. O esforço é recompensado. A justiça prevalece. Essas crenças não são verdadeiras, mas são funcionais. Elas permitem que a pessoa acorde, trabalhe, consuma, se relacione, sem ser paralisada por questionamentos existenciais sobre o sentido de tudo isso. O inteligente perde esse conforto. Ele vê que as instituições servem a interesses específicos, que autoridades são construções sociais sem legitimidade inerente, que esforço e resultado têm correlação fraca, que justiça é exceção, não regra. E cada uma dessas percepções corrói um pouco mais a possibilidade de paz interior. Schopenhauer afirmou que a vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio, e para o inteligente isso adquire uma dimensão adicional.
Porque ele não apenas experimenta dor e tédio, ele compreende suas causas estruturais. Ele entende que o sofrimento humano não é acidental, é inerente à condição de existir como ser consciente em um universo indiferente. Ele percebe que a busca por sentido é projeção humana sobre uma realidade que não oferece nenhum. Ele reconhece que todas as narrativas reconfortantes, religiosas, políticas, filosóficas, são construções defensivas contra o absurdo fundamental da existência. E essa compreensão não liberta, aprisiona em uma lucidez sem saída. A consciência elevada transforma cada aspecto da vida em campo de observação crítica. O inteligente não consegue assistir televisão sem analisar as técnicas de manipulação. Não consegue ler notícias sem identificar vieses e agendas. Não consegue participar de conversas sociais sem perceber os jogos de poder implícitos. Não consegue consumir sem questionar os mecanismos que o levaram a desejar aquele produto. Não consegue votar sem reconhecer que todas as opções são variações do mesmo sistema. Essa hipervigilância cognitiva é exaustiva. Não há momento de descanso mental. Não há possibilidade de simplesmente existir sem analisar, questionar, desconstruir. E o mais cruel é que essa consciência não oferece benefícios práticos proporcionais ao seu custo. O inteligente não vive melhor por compreender mais. Pelo contrário, sua vida é frequentemente mais difícil, porque ele não consegue se adaptar ao teatro social com a mesma facilidade que os outros. Ele não consegue fingir entusiasmo com trivialidades, não consegue investir energia em objetivos que reconhece como vazios, não consegue buscar conforto em crenças que sabe serem falsas. O conhecimento profundo sobre a realidade não traz poder, traz paralisia. Não traz vantagem, traz desvantagem adaptativa. E essa é a maldição definitiva da inteligência superior. Saber demais para ser feliz, mas não poder desaprender o que foi compreendido. O pensamento de grupo não tolera dissidência cognitiva. Não porque o grupo seja malicioso, mas porque sua coesão depende de consenso, e consenso exige que todos operem dentro dos mesmos parâmetros de realidade. Quando alguém pensa além desses parâmetros, quando alguém questiona as premissas que o grupo aceita como verdades autoevidentes, essa pessoa se torna ameaça estrutural. Não a sobrevivência física do grupo, mas a sua estabilidade psicológica. Porque se uma pessoa pode estar certa questionando o consenso, isso significa que todos os outros podem estar errados aceitando-o. E essa possibilidade é intolerável para a maioria. A neutralização do pensador crítico segue padrões previsíveis. Primeiro vem a ridicularização. As ideias são tratadas como absurdas, suas preocupações como paranoia, sua análise como complicação desnecessária. Se isso não funciona, vem o isolamento social. O grupo simplesmente para de incluir o dissidente em conversas, decisões, atividades. Não há confronto direto, apenas exclusão gradual. Se nem isso é suficiente, vem a patologização. O pensador crítico é tratado como mentalmente instável, suas percepções como sintomas de desequilíbrio, sua recusa em aceitar o consenso como evidência de distúrbio psicológico. O que torna essa dinâmica particularmente perversa é que ela opera sob aparência de normalidade. O grupo não se vê como tirano. Pelo contrário, acredita estar protegendo sua saúde coletiva contra influências negativas. Afinal, o pensador crítico traz desconforto. Ele questiona o que deveria ser aceito. Ele complica o que deveria ser simples. Ele desafia autoridades que deveriam ser respeitadas. Do ponto de vista do grupo, eliminar essa influência não é censura, é higiene social. É preservação do bem-estar coletivo contra alguém que insiste em perturbar a paz com seus questionamentos inconvenientes. A burrice coletiva opera como sistema imunológico social. Ela identifica e neutraliza elementos estranhos que ameaçam o organismo. E pensamento crítico profundo é elemento estranho por excelência. Ele não se adapta ao consenso, não aceita narrativas sem evidências, não respeita autoridades sem legitimidade demonstrada. Ele funciona por lógica própria, baseada em análise rigorosa da realidade,
não em conformidade com expectativas grupais. E isso o torna incompatível com o funcionamento social padrão, que depende de aceitação de premissas compartilhadas, mesmo quando essas premissas não resistem a exame crítico. O resultado é que o inteligente enfrenta uma escolha impossível. Ou ele mente sobre o que percebe, fingindo concordar com análises que sabe serem falsas, ou ele aceita a exclusão como preço da integridade intelectual. Não há terceira opção. Não há como ser simultaneamente honesto intelectualmente e aceito socialmente quando se opera em nível de compreensão significativamente acima da média. A tirania da burrice coletiva não se impõe através de violência física, mas através de pressão social tão intensa que a maioria dos inteligentes eventualmente cede, escolhendo a aprovação grupal sobre a verdade. Os poucos que resistem pagam o preço integral: isolamento permanente, incompreensão constante, e a certeza de que estão certos não traz nenhum consolo quando se está absolutamente sozinho. A percepção clara da realidade é destruição sistemática de ilusões necessárias. Cada camada de compreensão adicional remove uma camada de proteção psicológica. O inteligente assiste, impotente, enquanto sua mente disseca as narrativas reconfortantes que permitem que outros vivam com relativa tranquilidade. Ele vê a democracia como teatro onde elites manipulam massas através de ilusão de escolha. Vê relacionamentos como contratos implícitos baseados em necessidades mútuas, não em conexões transcendentes. Vê moralidade como construção social, não como verdade universal. Vê propósito como ilusão projetada sobre existência, fundamentalmente sem sentido. E cada uma dessas percepções torna a vida um pouco mais difícil de suportar. A clareza não é iluminação, é desnudamento. Quando alguém enxerga os mecanismos de manipulação social, não pode mais participar deles com inocência. Quando compreende como discursos políticos operam por emoção e não por lógica, não pode mais se engajar com entusiasmo. Quando percebe que cultura de consumo cria desejos artificiais para vender soluções desnecessárias, não pode mais consumir sem culpa. Quando entende que sistemas educacionais formam trabalhadores obedientes e não pensadores críticos, não pode mais confiar em instituições. A realidade nua é insuportável e por isso a maioria das pessoas investe energia considerável em não vê-la. O inteligente perde essa opção. Sua mente não permite ignorância seletiva. Ela processa a informação compulsivamente, identifica padrões automaticamente, antecipa consequências inevitavelmente. Ele não escolhe ver além das aparências, simplesmente não consegue não ver. É como pedir para alguém que aprendeu a ler para olhar um texto e não compreender as palavras. Uma vez que determinado nível de compreensão é alcançado, não há retorno para a ignorância anterior. O conhecimento não pode ser desaprendido. A percepção não pode ser revertida. A clareza, uma vez estabelecida, é permanente. Essa maldição se intensifica porque o mundo não apenas permanece ignorante, ele celebra sua ignorância. As pessoas não querem verdade, querem conforto. Não querem análise precisa, querem confirmação de suas crenças. Não querem ser desafiadas, querem ser validadas. E o inteligente, oferecendo verdade desconfortável em lugar de mentiras reconfortantes, é tratado não como benfeitor, mas como perturbador. Nietzsche alertou: não se pode acordar aqueles que fingem dormir, e a sociedade moderna é mestre em fingir sono coletivo. Todos sabem em algum nível que as narrativas oficiais são falsas, mas admitir isso exigiria reconstruir toda a estrutura de significado que sustenta suas vidas. É mais fácil atacar quem aponta a verdade do que confrontar a mentira. A clareza absoluta sobre o funcionamento do mundo transforma o inteligente em estrangeiro perpétuo. Ele vive entre pessoas, mas não pertence a elas. Ele fala a mesma língua, mas não se comunica realmente. Ele participa das mesmas instituições, mas não acredita nelas. Ele segue as mesmas regras, mas reconhece sua arbitrariedade. E essa condição de exílio interno é irreversível. Não há cura para a clareza excessiva, não há tratamento para a lucidez terminal.
O inteligente está condenado a ver o mundo como ele é, enquanto todos ao redor constroem elaboradas fantasias sobre como ele deveria ser. E nesse descompasso entre percepção real e ilusão coletiva, não há possibilidade de verdadeiro pertencimento. A solidão deixa de ser punição e se torna escolha consciente quando o inteligente finalmente compreende que não há alternativa viável. Não é misantropia, é reconhecimento de incompatibilidade fundamental. Não é desistência, é aceitação pragmática da realidade. O mundo social opera em frequência que ele não consegue mais sintonizar sem violentar sua própria cognição. As conversas exigem que ele finja não ver o que vê. Os relacionamentos exigem que ele simplifique o que é complexo. As instituições exigem que ele aceite o que é absurdo. E chega um ponto onde o preço da inclusão supera qualquer benefício que ela poderia oferecer. O refúgio na solidão não é derrota, é estratégia de sobrevivência. É reconhecimento de que algumas mentes precisam de silêncio para funcionar adequadamente. Que algumas formas de inteligência só podem se desenvolver longe do ruído coletivo. Que algumas percepções só emergem quando não há pressão social para conformar-se ao consenso. A solidão oferece ao inteligente o que a sociedade não pode: espaço para pensar sem censura, tempo para refletir sem interrupção, liberdade para questionar sem punição. É no isolamento que a mente lúcida finalmente pode operar sem restrições, explorando territórios conceituais que seriam vetados em contexto social. Mas essa solidão tem custo próprio. Humanos são animais sociais e isolamento prolongado cobra preço psicológico. O inteligente solitário não está imune a isso. Ele experimenta a mesma necessidade de conexão que qualquer outro, mas não encontra onde satisfazê-la sem comprometer sua integridade intelectual. Ele deseja ser compreendido, mas sabe que sua forma de compreender o mundo é incompatível com os modelos mentais da maioria. Ele busca diálogo genuíno, mas encontra apenas monólogos paralelos onde as pessoas esperam sua vez de falar sem realmente escutar. E assim, ele aprende a conviver com a fome permanente de uma conexão que provavelmente nunca experimentará. A aceitação da solidão como condição permanente marca a última fase da jornada do inteligente. Não há mais esperança de ser compreendido pela massa. Não há mais tentativas de simplificar seu pensamento para torná-lo palatável. Não há mais esforço para se encaixar em grupos que operam por lógica fundamentalmente diferente. Há apenas reconhecimento sereno de que algumas formas de inteligência condenam quem as possui ao isolamento estrutural. E nesse reconhecimento, curiosamente, pode emergir uma forma estranha de paz. Não a paz da pertença, mas a paz de quem finalmente parou de lutar contra sua própria natureza. O inteligente solitário desenvolve recursos internos que compensam parcialmente a ausência de validação externa. Ele aprende a confiar em seu próprio julgamento, mesmo quando todo mundo discorda. Ele cultiva satisfação em compreender profundamente, independente de ter com quem compartilhar essa compreensão. Ele encontra sentido no próprio ato de pensar rigorosamente, sem necessidade de aplausos. E, eventualmente, ele pode até reconhecer que a solidão, por mais dolorosa que seja, oferece algo que a vida social nunca poderia: total integridade intelectual. Na solidão, ele não precisa mentir sobre o que vê. Não precisa fingir concordar com o que é obviamente falso. Não precisa suavizar verdades para torná-las aceitáveis. Pode simplesmente existir na plenitude de sua lucidez, mesmo que seja uma existência sem testemunhas. Antes de nos despedirmos, você reconhece esse padrão em sua própria experiência. Se esta mensagem tocou algo real em você, digite nos comentários: a clareza não redime. Não esqueça de compartilhar este conteúdo com quem também carrega o peso de enxergar demais. Ative o sininho e se inscreva para mais reflexões sem concessões. Até o próximo vídeo.